Amém. Primeiramente, fale seu nome completo e, por favor, porque tem gente que não conhece, né? É Marcelo Yoshidiro Inoue. Aí o pessoal me chama de Chidão. Se me chamar de Marcelo, eu não vou saber quem que é. Nem Chicão. Por favor. Hein? Amém. Josi, seu nome completo, por favor. Josiane Wamoto Anzai. Ok. Chidão, fale pra mim um pouquinho do que essa série foi pra você, da importância que teve, rapidamente assim, só por cima. O que mais falou pra você nessas 4 áreas que nós conversamos? Eu acho que foi a área financeira, né? Eu acho que é uma área que realmente a gente tem uma certa dificuldade de querer aprender mais, né? Ou querer entender o coração de Deus. Então, assim, eu sou cristão já faz, acho que 5 anos que eu estou caminhando com Deus. E é uma área que eu tenho aprendido dia após dia. Porque a gente acha que a gente dizima ou a gente oferta e já está agradando o coração de Deus, né? Mas há várias formas de agradar o coração de Deus, não somente no financeiro, mas na forma como você entrega. Porque a gente fala com alegria, mas tem momento que realmente dá umas cutucadas. A gente fica assim, puxa, vai faltar, né? Então é uma área que falou muito forte comigo, devido a eu vim assim, o pessoal que já me conhece, quando eu conheci Jesus, quando eu conheci a igreja, eu era um cara do mundão. Então era um cara que queria conquistar muitas coisas, queria ter as coisas, queria não ser, mas eu queria ter. Então, assim, pra mim, foi assim a área que falou muito forte. A área emocional, espiritual, assim, também, né? Com certeza. Mas eu acho, assim, que foi uma série muito importante, uma série que se a gente colocar em prática, né? A gente vai conhecer a glória de Deus e o caráter de Deus, né? E a gente tem usado isso, tentado aplicar o máximo possível, né? Mas são áreas que a gente precisa de irmãos em algumas áreas, né? Principalmente a área emocional, né? Por devido a gente estar aqui num país assim que não é o nosso, então é uma área que também igual a gente está passando por um momento de transe, né? Devido a minha filha tá indo para Tóquio, né? Então assim já tem apertado um pouco, né? Mas assim, graças a Deus, como que a gente estava louvando a Deus, né? Que Deus tem que estar em primeiro lugar, né? Josi, fala um pouquinho. Eu acho que às vezes eu principalmente, eu tava assim, tem hora que você já se sente autossuficiente, você já se sente preparado para você enfrentar qualquer coisa em Deus. E na verdade a gente não está preparado nunca. E que a gente pôr a casa em ordem, o nosso interior em ordem, é necessário sempre. E a gente rever todas as áreas. E eu tive que rever áreas, e principalmente a área emocional e a área social, de que existiam ainda coisas que eu precisava melhorar, rever e mudar. E está trazendo mudança. Então, e você ouvir e aquilo te incomodar, gerar um incômodo, é sinal de que você precisa de mudança. Então muitas coisas que eu tenho ouvido, eu não vim domingo passado, mas ouvi. Então, assim, são coisas assim que te levam a falar, poxa vida, eu estava assim, eu preciso mudar, então eu não posso continuar agindo dessa forma, né? E rever muitas coisas. Então, realmente, eu estou tendo que colocar muita coisa em ordem. Das 4, qual foi que mais falou com você? Emocional. Porque, às vezes, a gente acha que, né, você dá só uma choradinha para Deus, você acha que já está bom e Deus vai te entender porque você chora. A gente dá uma de criança mimada. Né? Você fala assim, vou dar uma choradinha, Deus vai me ouvir e pronto. E ainda a gente é tão birrento que a gente vai lá e chora mais alto para ver se Deus vai escutar. E não é por aí, né? Mas a gente sabe que se for algo genuíno, verdadeiro, e for em Deus, e você realmente abrir o seu coração, se quebrantar de verdade, é algo que você semeou. Quando a gente semeia de verdade as minhas lágrimas, deposito no Senhor, a gente lê essa semana na célula, né? Que Deus ele recolhe as nossas lágrimas. E ele assim, ele cuida de nós de uma maneira tão especial nessa área emocional que vale a pena você não ficar choramingando para um, choramingando para outro, e você ir direto na fonte que é Jesus.
Bom, senão eu vou aproveitar que a área que mais falou que você fala financeira, então eu vou fazer uma pergunta nessa área aí, tá? Você reconheceu muito bem na sua fala de que existe esse grande conflito entre o ter e o ser, né? Eu acho que a experiência que o Evangelho traz para a gente é a experiência de que nós somos aceitos por Deus, independente da nossa condição social, independente da nossa vida financeira, se somos pobres, ricos ou classe média, independente da nossa raça, independente da nossa cor. Nós vemos, né, que diz lá em Gálatas que não há escravo, nem livre, não há judeu, nem grego, não há homem, nem mulher, mas todos são um em Cristo. Então, esse conflito que existe, porque nós estamos diante da televisão e você não pode ficar assistindo um programa por 2 minutos que você vai ter mais ou menos mais 2 minutos de mídia vendendo alguma coisa, comercializando alguma coisa para você. Então, está sempre na nossa cara, isso é no Brasil, no Japão, em qualquer lugar do mundo, essa questão de que a felicidade está enquanto você tem e não naquilo que você é. Fala um pouquinho disso. Qual foi essa mudança que aconteceu nessa área financeira para você? De você entender que não é a boa vestimenta, o bom carro, a boa casa, mas e essas coisas são boas, de fato, e Deus quer que nós tenhamos essas coisas. Mas esse conflito que existe entre fazer com que aquilo te supra e não quem você é em Cristo ser o suprimento que você precisa para formar a sua identidade. Entendeu? Fala um pouquinho sobre essa questão do conflito entre o ter e o ser. Aquilo que assim, a gente sempre aprendeu aqui, né? Que a gente tem que aprender a usar as coisas, né? E não usar as pessoas, né? Assim, aqui no Japão é o contrário um pouco, né? Na verdade, a gente vem de... eles querem usar as pessoas, né? Tanto dentro do trabalho, né? Então, assim, uma vez eu estava assistindo uma televisão japonesa, né? Assim, achei bem interessante. Que mostrou num país muito pobre que um pegava as coisas da casa do outro. E aquele momento, no meu coração, eu falei, que é isso? Isso é ladrão? Não pode, isso não pode acontecer. Mas eu entendi que eles vivem a palavra de Deus, né? Como nos macedonos ali em 2 Coríntios 8, né? Que eles compartilham aquilo que têm. E eu não tive a capacidade de entender isso aí naquele momento. Porque se alguém entrasse em casa, eu já ia achar que é ladrão. Se levasse alguma coisa, você entende? Mas lá eles viviam com uma necessidade e um tá ajudando o outro. E eu não cheguei nesse nível. É. Aí o rapaz da cidade natural do país falou assim, não, lá o que entende Divide com o outro. O que eu tenho o meu vizinho pode pegar de mim, que estava de noite, Isso. de madrugada, Isso. abria a geladeira e pegava. E então assim, a gente vê, né? A hora que eu vi aquilo, assim, minha máscara caiu, né? Eu pensei assim, puxa, porque naquele momento nós 4 assistindo, falei, ladrão, que é isso? Já mandava tiro, não sei o que, né? E o mais interessante que não só pela comida, no dinheiro também. Eles ajudavam no dinheiro, que eu achei interessante que o cara ganhava acho que $200, ele gastou, fez a compra dele, mas depois ele deu o restante, e mais 15 dias ainda para ele passar o mês. Quem de nós teria essa coragem? Sabe? Quem de nós teria esse passo de fé? Quem de nós teria esse coração, né, generoso? Então, assim, é uma área que Deus tem trabalhado bastante comigo, né? Para passar o mês ele saiu para pescar, porque não tinha mais nada, não foi esse? Foi esse programa. É viver o pão nosso de cada dia, literalmente, né? Literalmente, ele não sabe o que ele vai comer amanhã. Isso não é ele tem uma família, ele tem várias crianças, sabe? E a esposa japonesa, que é casada com esse afro, né? Ela falou assim, mas acho que é o coração dele que me ganhou, né? Então, Deus também quer isso da gente, né? Então, assim, a área financeira ainda é uma área que eu acho que é estranho dizer, né? Mas eu acho que ainda há alguns mitos, algumas heresias, algumas mentiras, né? Em questão de como você ofertar, como você dizimar diante da igreja, né? Diante de Deus, né? E as pessoas acham que vai abençoar a igreja, com certeza. Mas Deus, ele requer o teu coração nessa área. Porque não importa se seja um ou se seja tudo que você tem, mas ele quer o teu coração em primeiro lugar. E é isso que eu tenho tentado hoje fazer para Deus, né? Eu acho que, porque se a gente for pensar em números ou em dinheiro, a gente não tem essa capacidade de ofertar ou dizimar.
né? Então, assim, sempre com propósito. Eu espero um dia que seja algo mais, assim, queimando mais, de eu poder ir além, né? Viver esse além que a palavra fala, né? Nos ensina, né? Então, assim, a área financeira é uma área que eu não sei se é só comigo que Deus fala muito nessa área, mas é um tratamento, assim, eu acho que é a área que a Bíblia mais nos ensina, né? Então é uma área que a gente tem muita oscilação, a gente muda muito a forma de pensar, a gente muda. Se você abrir um YouTube, você muda o seu jeito de dizimar, o seu jeito de ofertar. Então você tem que ouvir mais a voz de Deus, deixar o Espírito Santo falar com você. É o que eu tenho tentado fazer, é que o Espírito Santo que fale com você, porque se você entrar na igreja hoje, você, na verdade, você já sabe quanto você vai ofertar. Você já separa, você já vem separado no bolso. Uns mais gananciosos, às vezes, já nem trazem a carteira, já põem no lado esquerdo do bolso, fala, isso é de Deus, sabe? Da moedinha lá, né? Quando uma perde, outra... É a mesma coisa. A gente, na verdade, sabe. Mas quando há apelo aqui, quando há um cristão ministrando a área financeira, ela é tão importante contra tudo o culto a Deus. Então, assim, é uma área que você, primeira coisa que você tem que buscar é falar, Deus, o que o Senhor quer de mim hoje? É deixar o Espírito Santo te guiar, porque aí seu coração está agradando o coração de Deus. Então, assim, estou falando um pouco sobre isso, é porque Deus tem, na verdade, eu fiz umas buscas, tentar estudar, tentar entender mais sobre essa área, entendeu? Então, assim, é algo que para mim, Deus falou assim, toda vez que você for no altar, você busca o que Deus quer de você, o que o Espírito Santo está te falando. Porque se você for fazer o que você quer, é uma prática, né? Hoje o pastor ministrou sobre isso, sei de praticante. Mas praticante de uma forma errada. A gente tem que ser praticante ouvinte do que Deus está querendo também, né? A gente tem que aprender a ouvir. Então, assim, eu espero que todos abram o coração nessa área, né? Amém. Josi, na área emocional, já que você citou essa área como mais importante, esse mito que nós estamos, está escrito aí, está até nesses bolsos aí, né, na área emocional, de que se a gente fizer tudo certinho, a gente for dizimista, a gente orar todo dia, a gente vir na igreja todo domingo, não faltar um domingo, que nada de mal vai acontecer com a gente. Como você encara isso? É difícil para você entender isso? Foi difícil? Hoje mudou? Como é que está isso no seu coração? Eu tive que mudar. Porque por ter crescido num lar cristão, você acaba se enchendo disso. Isso acaba tomando o lugar de lugar que na verdade não deveria ter, o espaço que não deveria ter. O fato de eu me achar assim, eu cresci num lar cristão, digamos assim, eu sou mais privilegiada do que muitos que vieram para Cristo bem depois de mim e tal. Então tem coisas assim que a gente se enche, a gente se orgulha, sendo que a gente não pode, sendo que a gente não deve, sendo que a gente acaba se achando melhor do que o outro e se achar que você por ter crescido num lar cristão, você é melhor. Eu tive que mudar isso. E muitas vezes isso quer vir sobre mim, porque nas áreas que a gente tem mais dificuldade, onde a gente é mais atacado. Né? Então a gente tem que tomar realmente muito cuidado por fato de você estar vindo em todos os cultos, eu aceito todos os apelos, eu vou em todas as atividades, eu cumpro com a visão da minha igreja, eu estou lá todos os domingos, eu vou em 2 cultos, e isso não nos torna privilegiados, e sim cada vez mais servos de Deus, né? Então, assim, é algo que pega bastante. Okay. Essa questão da dependência, né? A religião gera em nós uma certa dependência, uma certa segurança, na verdade. Né? Por exemplo, uma das coisas que eu ensinei aqui é que parece que quando a gente sai de manhã de casa e ora, e a gente tem relacionamento com Deus, parece que o nosso dia é melhor, parece que Deus nos protegeu, nos guardou por causa da nossa lembrança dele do dia, ou por causa dos nossos ritos, que nós cumprimos os nossos deveres como cristãos certinhos. Então parece que o nosso dia foi um resultado da nossa obediência. Né? E quando nós temos um dia a qual nós esquecemos de Deus na oração de manhã, aí o patrão briga com a gente acha que Deus está nos castigando por ter não lembrado dele, ou por não ter cumprido os rituais e os métodos pelo qual nós fomos ensinados.
E nós sabemos que isso não é verdade. Se a gente olhar isso para a Bíblia, diz que nada nos separa do amor de Deus, que Deus continua sendo o mesmo, independente das nossas reações a Ele. Ele é imutável, Ele continua o Deus que nos ama, independente, apesar de. Né? Como é para você lidar com isso hoje, não deixar com que a sua consciência gere essa dependência na religião? Na verdade, é uma entrega diária, né? É algo que tem que se tornar. Não é que obrigatoriamente você tem que fazer para se tornar um cristão, mas tem que ser algo que seja natural para você, com você e Deus. Não pode ser algo que me leve a essa dependência. Porque eu me assegurar na igreja, porque eu venho à igreja, ou porque eu estou na célula, ou porque eu estou sempre com as pessoas da igreja, eu não estou com as pessoas do mundo, eu estou com as pessoas da igreja, então eu não estou sendo contaminado, essa dependência é falsa, né? E vai chegar uma hora, e quando a gente estiver sozinho, a gente vai ver que isso, na verdade, vai nos faltar. E vai nos deixa mal. Né? Mas, assim, a gente se assegurar na religião é algo falso. É algo que a gente mesmo se engana. Última pergunta e responda em uma frase, se for possível, tá? Como você traz o evangelho para a sua vida financeira, Tidão? Josi, quem quiser responder primeiro. Na sua vida emocional, como é que eu trago o evangelho para a minha realidade emocional, para a minha realidade financeira? Como é que eu aplico o evangelho nessa área? Bota o microfone para... Uma palavra só é difícil, mas... Assim, não, tudo bem, fala um... Obediência. Obediência e fé. Se você não estiver levando com fé, eu acredito que ela é morta, né? Então eu acho que tem que ter fé. Não tem nem A nem B. Obedecer os princípios de Deus, ser fiel, e Deus, ele não é fiel a mim. Ele vai ser fiel à palavra dele. Entende? Josi? Crer naquilo que a palavra diz e me ensina, né? Que nem nesse tema que foi sobre a área emocional, foi Salmo 126, né? E diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E os que vão chorando enquanto semeiam, certamente, a palavra nos garante, essa certeza que a palavra me traz, é onde eu devo crer e confiar e deixar com que ela entre dentro de mim, né? É crer na palavra. Amém. Tidão, você merece o que você tem financeiramente? Você merece ser estabilizada emocionalmente? Não, né? Amém. Pode sentar. Muito obrigado. Duas mais pessoas se voluntariam? Vai lá, pastor. Quem mais? Mais um. Não, gente, tá tendo uma conversa aqui, você não precisa ter resposta. Pode falar pra mim, pastor, não sei. Não tem problema, entendeu? Nós queremos bater um papo, saber o que está sendo... Vai sortear? Não tá. Tem certeza? Ninguém vai? Vamos lá, hein? Atenção. Não tô vendo, hein? Elza. Amém. Rapidamente, qual foi a área que mais falou com você, Elza? Meu? Bota o microfone pertinho pra gente... Área... Tá ligado? Bota na boca, bem certinho. Área emocional e financeira também. Assim, mas pra mim também foi mais forte a financeira, né? Porque muitas das vezes, assim, eu queria, assim, estar resolvendo as coisas em casa. E
nesse tempo, assim, né, nessa administração, assim, eu comecei, assim, já, né, eu já estava, assim, entregando mais, assim, né, a responsabilidade, assim, não é responsabilidade, né, mas, que nem o Xi, né, sempre fala para mim, né, essa parte, né, ele falava, né, assim, é minha obrigação, né, eu sou o sacerdote. Só que eu, nesse tempo, assim, eu falava, não, né, assim, eu falava, ao mesmo tempo que eu falava, queria deixar para ele, mas, né, às vezes apertava, assim, eu já queria dar um jeito meu, né. Aí, só que Deus tem trabalhado, assim, e eu tô, né, assim, conseguindo, né, assim, deixar mais, né, assim, né, para ele, né, tá resolvendo, né. E na área emocional? Emocional, assim, né, é como sempre, né, como sempre não, assim, né, eu também tenho trabalhado muito na parte, né, em relação às minhas filhas, né, sempre deixando elas em primeiro lugar, né, e não a Deus, né, e agora eu tô assim de vai para Tóquio, mas assim, Deus tá falando, né, né, eu tô cuidando dela, você não precisa estar, né, se preocupando com ela. E isso aqui tá, né, tá me deixando assim com paz, né? E isso tem me ajudado bastante. Eu tenho orado, né, assim, para Deus realmente, né, tá me livrando, assim, né, dessas, né, preocupações. Amém. Pastor Armando, qual foi a área que mais falou com você? Bom, eu acho que todas as áreas tem uma certa importância nas nossas vidas, mas eu acho que eu estou mais assim pegando no lado social, né? Eu acho que como filho de Deus nós temos vivido muito pouco essa parte social. É muito fácil nós falarmos aqui de amor, amo você, meu irmão, em Cristo Jesus, mas a verdade é que nós não temos vivido isso, né, na íntegra. Então, creio sim que nós devemos repensar isso, porque aqui tem vários tipos de amor, né? Ágape, filéus, uma série de situações que cada dia, cada momento a gente vive uma situação, né? Então, nós precisamos, eu creio sim que eu preciso viver mais essa área social, né? Também inclui um pouco também a área emocional, né? Porque às vezes as pessoas, eu amo a Elza hoje porque eu estou mais alegre hoje, né? Então, acho que o cristão, ela não tem que ter altos e baixos, ela não tem que ter oscilações no tocante de que nós amamos nossos queridos, né? Elza, nós falamos sobre, novamente, o que eu citei com a Josi, né? Essa questão do mito de que se a gente fizer tudo certinho, Deus vai nos abençoar e nós não teremos muitas lutas e provações, que Ele vai resolver todas as coisas por nós. Como você lida com essa verdade que eu ministrei, de que o que a Bíblia nos ensina, de fato, é de que quanto mais fiel a Deus, mais dificuldades? Como você encara isso hoje, na área emocional? Como você se atualiza, se estabiliza, sabendo que a tua fidelidade não gera lucro, gera talvez mais dificuldade, que Deus não se ausenta no meio delas, né? Ele continua conosco, mas na verdade que quanto mais fiel, mais uma afronta ao mundo você será. E como é que você consegue lidar com isso hoje? Me entregando mesmo, assim, né? Me entregando e orando, né, para Deus, para Ele realmente estar, assim, me trazendo esse alívio, né? Me entregar. Certo. Colocar, desconfiar nele, descansar, sabendo que Ele está no controle e o meu papel é fazer a minha parte, né? E saber que todas as coisas cooperam para o meu bem. É isso? Amém. Pastor Armando, você tem amigo espiritual? O que eles representam para você hoje? Eu acho que a gente não consegue viver sem isso. Não tem como separar isso. Mesmo a gente sendo pastor,
É a palavra que eu tenho aprendido sempre. Todo pastor precisa ter um pastor. Então, você não consegue viver isoladamente. Eu acho que todo mundo precisa de alguém. Aí você tem um momento na sua vida que você precisa de alguém que esteja ao teu lado, que entenda você, que compreenda você. Eu creio que todo mundo precisa disso. Amém. Elza, rapidamente, última pergunta que eu fiz para eles, faço para você. Como que o Evangelho... Qual é a resposta do Evangelho para você na área emocional e na área financeira hoje? Como você traz o Evangelho para o centro da sua espiritualidade? O Xi diz, né? Fé. Fé mesmo, né? Assim, fé e tá assim, sempre centrada, né? No foco, que é Deus, né? Amém. Pastor Armando, como você traz para a área social o Evangelho? O que diz aqui, né? Que o nosso relacionamento, se nós vivemos com Cristo, ela tem que ser vivida. Porque nós não vivemos esse relacionamento somente hoje. Por isso que a palavra de Deus lá em Coríntios, né, se nós pensarmos somente nesta terra, nós estamos enganados. Então nós temos que viver aquilo que nós vamos viver no céu. Então acho que a questão é começar por aqui. Amém. É isso que eu vejo. Alguém tem alguma pergunta para eles? Quando você estava ouvindo eles falarem aí? Mais prática, talvez, do que eu. Pessoal. Fala. Dá o microfone para ela aí, pastor, por favor. Eu me perguntei, né, igual, tinha perguntado para ela se como que ela vê esse mito, né, de que se a gente faz, eu vou ser abençoado, né? Uhum. E quando a gente anda muito tempo na religião, né, vindo na igreja, todos os cultos e coisa assim, a gente tem esse mito. Acaba surgindo esse mito. Eu orei, igual começo do ano, a gente coloca aquele propósito, vou ler um capítulo da Bíblia por dia, por exemplo. Se você não ler, você fica mal. Já aconteceu várias vezes comigo. Ou, não, eu vou orar todo dia. O dia que não dá, pequei, Deus vai me... né? Então, isso eu comecei a me perguntar. Tipo, não deu aquele dia, eu não me autocondenar. Deus, você naquela mesma hora, Deus, olha, eu não fiz isso, mas não vai ser isso que vai mudar a minha relação contigo. Porque eu acho que isso que dizia a gente, muitas vezes a religião dizia a gente de Deus. A religião, porque você pensando dessa forma, esse mito que o pastor colocou, desvia a gente de Deus. Porque daí a gente faz assim, se eu pequei, Deus não vai me perdoar. Eu errei, né? Eu não consegui, e me afasta. Porque a religião traz isso. Se você não fizer, você vai ser banido. Se você não orar, você não está de comunhão com Deus. Que é o que o mundo faz, né? Se você não faz tudo certinho, principalmente o Japão faz com a gente, com nós coitados, na escola, né? Se você não faz tudo certinho, você não é você não vai para o colegial. Não sei, as meninas que estudaram aqui, né? Então eles colocam muito se. O mundo coloca muito se. E Deus não, ele é. Você é filho de Deus. Você não precisa fazer para se fazer filho de Deus. Você não se faz filho de Deus. Eu te faço filho de Deus. Então, assim, eu entendi muito bem isso. E de vez em quando eu me pergunto. Eu não orei hoje de manhã porque eu acordei atrasada. Não, mas eu sou filha. Eu não li a Bíblia hoje porque não deu tempo. Mas eu sou filha. Eu posso lembrar de um versículo que eu decorei e eu sou filha do mesmo jeito. Então, isso tem mudado um pouco os meus dias, né? De não me autocondenar porque eu não fiz, mas de entender que independente se eu fazer ou não fizer, porque eu sou humana, Deus me faz filha. Eu acho que aquela questão do que nós falamos da questão da religião, né? Eu obedeço, por isso eu sou aceito. É isso que a religião diz. Eu obedeço, por isso eu sou aceito. O Evangelho diz, eu sou aceito, por isso que eu obedeço. Pastor, deixa eu fazer um parênteses aqui nesse raciocínio. Tem aqui o João 16:33. Mesmo que nós estejamos andando tão certinho, né, adequadamente com Deus, Deus diz que nós devemos esperar lágrimas. Então, eu acho que se nós fazemos algo esperando alguma coisa em troca, né, semeando aquilo, não, vou semear porque eu vou receber. Acho que essa não é a questão. Nós temos que fazê-lo naturalmente. Você como mãe e pai, eu acho que nós plantamos o amor.
Agora você não tem que esperar. Se ficar esperando isso das suas filhas, você vai ficar triste. Não é verdade? Quantas lágrimas você derramou. Mas suas filhas hoje estão vivendo esse amor que você deu a elas, né? Mas se você ficar esperando a troca, você vai se decepcionar. Então, a mesma coisa no nosso relacionamento, daquilo que nós fazemos, ou daquilo que nós damos, da questão do financeiro. Se nós fizermos tudo isso esperando apenas a troca, nós podemos ficar decepcionados. Aí a questão, né, fica difícil. Citando essa área social, até que acho que é muito interessante a gente entrar nesse assunto aqui agora, rapidamente. Só lembrando vocês uma coisa que foi citado, né? Quando foi que Jesus recebeu a recompensa pelo seu amor, pela sua entrega, pela sua amizade? Depois que ele morreu, não foi? Enquanto ele estava aqui, ele recebeu o quê? Traição, recebeu indiferença, o que mais? Humilhação. As suas amizades não estiveram lá no momento que ele mais precisou, não estavam. Lembra que ele foi orar? Naquele momento lá no Getsemane? E o que acontece? Os 3 que estavam com ele fizeram o quê? Dormiram. Ele recebeu indiferença. Ele não recebeu empatia, recebeu apatia. Foi ao contrário. Certo? Então a recompensa do plantio de Jesus aqui na terra, nas suas amizades, ele recebeu quando? Após a sua morte e a descida do Espírito Santo. Quando eles começaram a viver para ele. O Pedro que disse: eu, ágape, lembra? Te amo, morro por você. Ninguém vai fazer isso contigo não. Eu entro na frente. Lá no pátio, onde Jesus estava sendo condenado, ele nega ele 3 vezes. Aí Jesus volta e pergunta para ele: Pedro, tu me ágape? E o que ele respondeu? Não, eu te fileio. Sim, senhor, eu te fileio. Mas tu me ágape, Pedro? Não, eu te fileio. Eu sou teu amigo, eu gosto da nossa amizade. Aí Jesus pergunta a 3ª vez: mas tu me fileia, Pedro? Ele falou assim: senhor, tu sabe todas as coisas. Então a recompensa da amizade veio após a morte. Não é verdade conosco também? Nós só damos valor às pessoas depois que elas morrem? A questão é se nós morremos por esse amor, né? Se amar as pessoas, sabe que nós morremos? Nós lembramos da mãe, ficamos meses sem falar, e quando morre a gente escreve um texto dizendo do amor. Por que a gente não escreveu o texto enquanto ela estava viva? Eu estava brincando ontem a casar, que eu ministrei ontem essa ministração lá, e eu falei assim: gente, para mim a coisa mais incoerente de eu receber um texto de alguém que vai embora para o Brasil falando: pastor, o senhor foi uma pessoa mais importante, se não fosse o senhor aqui no Japão, não sei o que seria da minha vida. Por que você não falou isso para mim quando você estava aqui do meu lado? Por que eu tenho que receber um texto no Facebook, uma mensagem dizendo que eu sou tão importante assim, quando você estava de frente comigo e você nunca me disse isso? Nós damos importância às coisas depois que nós perdemos. Isso vai na área social para todas as outras áreas. Não é verdade? É a vergonha, né? Só que a vergonha... Jesus teve vergonha pela gente? Jesus falou assim, antes de botar ele na cruz, ele falou assim: não, eu tô com vergonha. Ele fez isso? Não, né? Ele foi nu, praticamente nu, pendurado no madeiro, por nossa culpa. E ele não tinha nenhuma má reputação, não tinha nenhuma culpa. Como ovelha foi ao matadouro, calado, sem culpa, e recebeu o nosso pecado por nós, e fez maldição em nosso lugar. Então, se ele não tem vergonha, lembra que ele disse: quem tiver vergonha de mim aqui na terra, o que vai acontecer? Eu também terei vergonha quando chegar no céu. Então, esse que é o problema. A gente não aplica, e a questão, assim, eu acho que o mais forte que eu quero ministrar com vocês, e o propósito de tudo, é a pergunta que eu estou fazendo aqui no final de cada vez que eles conversam: como nós aplicamos o Evangelho em todas essas áreas? Porque o Evangelho é o centro de resposta para todas essas áreas. Área social, a questão da vergonha, mas eles se envergonham por mim, então eu não tenho a prerrogativa de me envergonhar pelos meus irmãos, pelos meus amigos, de ter amor, de ter empatia, de me colocar no lugar deles, de fazer a diferença na vida deles, de sofrer por eles, ser envergonhado por eles, sujar a minha reputação por eles, não porque eles merecem, porque o Wagner não merece o meu amor, nem eu mereço o amor dele, mas é porque Cristo merece. E ele é o centro. Lembra dessa frase? A verdadeira amizade é quando nós não nos ajoelhamos diante um do outro, mas nos ajoelhamos diante de outra coisa. Tá a chave na área social. Nós estamos em amizade ajoelhados diante de outra coisa, e não de si mesmos. Porque se nós nos ajoelharmos diante de nós mesmos, as expectativas que vão gerar no meu relacionamento com o pastor Armando, eu vou esperar que ele me supre algumas coisas. E quando ele não me suprir, eu descarto ele, porque ele não me
Fez a diferença. Mas se eu e ele estamos ajoelhados diante de outra coisa, e essa coisa, como nós, para nós cristãos, é o próprio Cristo, então nós seremos sempre sustentados por ele. Então não há mais sabia do carência. sacrifício, né? Porque amar as pessoas é um sacrifício. Oh. Por isso que ele deixou um mandamento e não uma orientação apenas. Né? Ele diz que amai, né, todos, como a ti mesmo. Então, já deixou um mandamento porque ele sabia que o homem tem essa dificuldade. Então, eu creio que nós temos conhecimento, nós temos ensinamento, só que não praticamos. Amém. Amém. Obrigado. Último casal, os dois. Alguém se voluntaria? Antes da gente ir. Raquel, vai, Raquel. Senta lá. Ué, falou eu aí? Não ouvi? Vai, Raquel. Aproveita, já falou, agora vai. Tem mais alguém? Senta lá. Vai lá, Érica. Isso, ótimo. Glória a Deus. Alguém está sendo... Para aí rapidinho. Alguém está sendo ministrado alguma coisa aqui hoje? Amém? 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 Amém. Glória a Deus. Já serviu então. Valeu a pena o culto. Entendeu? Eu não sabia se a minha criatividade ia gerar alguma coisa. Bom, já está aí. Fale para mim qual foi a área que mais falou com você. Para mim foi a emocional e a área financeira. Fala um pouquinho do que foi forte. Na emocional, é como todo mundo veio aqui e falou, né? E como está escrito aqui também, a gente acha que porque a gente vive uma rotina, então Deus tem que nos abençoar, porque afinal a gente está fazendo tudo certinho, Por que as coisas não acontecem favoráveis a nós? E daí, a gente lê que no mundo tereis aflição, e lê que quanto mais você segue a palavra de Deus, mais coisa vai vir ao seu confronto. E a gente vê e a gente ora, pedindo para... Eu mesmo já orei várias vezes, Deus, que a sua palavra venha me confrontar. Mas a gente é pego naquilo que a gente fala, né? E quando a palavra vem te confrontar mesmo, ou quando a situação vem, você reage dessa forma, como uma criança que fez tudo certinho, igual eu tiro pelo Mateus, sabe? Ele fala assim, mãe, essa semana eu fiz tudo certo, a professora não falou mal de mim, então por que você não me dá Hakuen? Tipo assim, você entendeu? Por que eu não retribuo aquilo que ele fez, já que ele fez tudo certinho? E é dessa forma que eu agia também, sabe? E eu parando pra pensar, falei, meu Deus, mas você sabe qual o maior milagre que eu reconheci aqui pra mim, que foi... É como a gente leu na palavra. Eu me olhava no espelho e depois de um tempo, depois que eu saí, eu já não me via mais. Mas hoje, eu me olho no espelho e reconheço, eu reconheci isso em mim. E pra mim isso foi o maior milagre, porque eu não vou falar pra vocês que eu tô 100% nessa área, eu não tô. Mas eu descobri isso e eu sei que eu tô num processo, entendeu? E pra mim reconhecer que a área emocional e a área financeira, pra mim, é uma barreira, um muro, uma dificuldade, pra mim é um milagre. E pra mim, assim, é algo que eu tenho que agradecer a Deus. Porque a gente vive cego e a gente fala e age, fala não, a gente fala e a gente age da forma que a gente queria ser, mas a gente reage como a gente verdadeiramente é. E a gente nem percebe isso, né? E na área emocional, financeira também, sabe? Querendo ou não, o pastor já cansou de falar, o dinheiro ele não é neutro. Não tem como, né? E mesmo que você quer ter, nem que seja para mostrar para os outros que você tem, não é isso. Mas você quer ter segurança do seu trabalho, você trabalha e você ganha dinheiro, você quer ter a segurança de que você vai suprir a sua necessidade, que você vai suprir a sua conta ou a necessidade do seu filho, e isso te traz uma certa segurança. Isso te mostra que você depende da sua força e da sua saúde, e você não depende de mais nada e mais ninguém. Mesmo você sendo um cristão e reconhecendo a Deus como Senhor e Salvador, você meio que fica assim, você esquece que a dependência vem dele, sabe? Você se firma na força do seu braço, no seu salário, e pra mim, assim, me pegou bastante, sabe? Na verdade, o dia dessa ministração aqui pra mim foi uma confirmação daquilo que eu estava pensando já durante um tempo, e foi muito bom, assim, cada ministração foi muito legal, que eu me senti me senti unidade, porque a gente vem aqui, o pastor começa a falar, e você fala assim, uau, foi o que Deus falou comigo essa semana. E você fala, então, eu faço parte desse corpo,
se Deus fala com o corpo, né? Então, quer dizer, ele falou comigo também, então eu também sou parte disso. Que legal. E foi uma confirmação de algo que eu estava pensando, assim. É o que eu falei da área emocional. Para mim ainda é um processo, sabe? Eu preciso... Mas eu reconheço. Eu já consigo ver com outra visão essa área na minha vida. E é um processo, foi uma outra porta que se abriu, assim, como se Deus tivesse tirado a neblina da frente dos meus olhos, assim. E eu ainda acho que ainda vou ser muito provada nessa área. Eu acho que eu vou ser muito provada. Mas, né, como a gente falou no começo do ano, que venham as provações, que venham as dificuldades, porque é aí que a gente cresce. Amém. Érica, qual foi a área que mais? Foi a área social. Foi a área a respeito da gente se importar mais com os irmãos, com as pessoas. E a gente me ajudou a descobrir as amizades espirituais que eu já tinha, mas eu não detectava elas como sendo amizades espirituais. Né? E a respeito da gente se importar, porque a gente às vezes acha que a gente se importa, mas a gente olha muito, eu falando de mim, a gente olha muito a aparência da pessoa. O que você olha no físico, né, é aquilo que a gente julga. Você acha que a pessoa está bem, é porque ela está vestida bem, porque ela está com um carro assim, mas você não sabe na casa dela como que ela está, o que ela está passando. E a gente coloca muito obstáculo, falta de tempo principalmente, né? Que nem ontem, tive um dia muito corrido, estava muito mal, e eu vi que tinha uma irmã minha que precisou de mim, né? E na hora, eu estava muito mal, falei, Senhor, eu não vou conseguir dirigir. Mas eu lembrei dessa ministração, eu falei assim, não, eu tenho que fazer o meu esforço, eu vou conseguir, e consegui, levei o que precisava levar para ela. Na volta, piorei, passei a noite, nossa, uma noite terrível, compartilhei com o pastor, mas eu senti que eu fiz o meu papel. Eu senti que eu não tinha que ligar para alguém e pedir para alguém levar tal coisa para minha irmã. Eu senti que era eu que tinha que fazer. É o esforço, quando a gente coloca um desafio, para a gente vencer esse desafio, aquilo faz com que a gente vença as nossas limitações. Porque a gente coloca muita limitação. Só que a gente não esquece que por trás de nós tem Deus, que nos renova, que nos capacita, que nos dá o amor, né? E foi isso. Amém. Praticamente, Raquel, quais são as coisas que você faz para lidar com a sua vontade e os seus sentimentos todos os dias? Na prática, quando vem um sentimento contrário, o que você faz para lidar com aquilo? Eu lembro da cruz. Porque a cruz foi totalmente contrário. Eu estava comentando com a Josi um tempo, eu falei assim, Jô, será que eu sou tão ruim? Porque eu quero ter coisa, eu quero fazer coisa, eu quero ter recompensa. Porque, né, se Deus me deu a salvação sem eu merecer, puxa vida, como se Ele me abençoar? Eu não mereço, né? Mas daí eu lembro da cruz, não tem como lembrar de outra coisa, porque ali foi totalmente... Deus indo... Se ele foi homem, ele foi contra a vontade dele. Se a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, então ele também foi contra. Eu duvido que alguém queira ser humilhado. Eu duvido que alguém queira ser cuspido na cara. Eu duvido que alguém queira ser traído. Eu duvido que alguém queira isso. Então, pra mim, só dá pra lembrar disso. Não tem como lembrar de outra coisa. Se eu pensar em emocional, se eu pensar aqui, poxa vida... Eu tô chateada, as coisas não agiram conforme a minha vontade, as pessoas não fizeram do jeito que eu quis. Como que eu vou pensar nisso e eu me dizer que eu sou cristã se eu não lembrar da cruz, gente? Foi totalmente contra tudo aquilo que Deus sentia. Ele decidiu morrer por nós, Ele decidiu nos amar. Mas aí sentir algumas coisas, como homem, como carne, que a Bíblia diz que Ele foi, eu acho que foi difícil. Então, só dá para lembrar disso. Amém, ótimo. Érica, você, como você acha que nós precisamos, como igreja, melhorar na área social? Como corpo. Falando como membro desse corpo, em ação, qual seria o seu conselho para o corpo hoje, para a sua família, de como nós precisamos caminhar a milha extra, dar a nossa túnica, como Jesus ensinou
praticamente? Eu acho que assim, a comunhão. Eu acho que quando a gente se aproxima mais dos irmãos, a gente consegue ver realmente, ter intimidade maior, ver realmente a necessidade real do irmão. Porque enquanto a gente se conversa aqui na igreja, e bate papo, e não sei o quê, manda meiro, não sei o quê, isso daí é uma coisa muito superficial. Agora, quando a gente vai na casa do irmão, quando a gente se oferece, ou quando a gente manda um meiro no sentido, você precisa de alguma coisa, você precisa de mim, né? Eu posso fazer alguma coisa por você, independente de quem a gente julga que esteja precisando ou não, né? Então, eu acho que a comunhão, eu acho que a gente faz com que a gente abra mais os nossos olhos a respeito da necessidade da pessoa, a respeito do que realmente aquela pessoa está precisando. Às vezes, se a gente for na casa da pessoa, às vezes, de repente, nem precisa a pessoa falar o que ela precisa. De repente, né, a gente mesmo já consegue perceber qual a carência da pessoa, qual é a carência da família, né? Eu acho que a gente ter mais comunhão, menos comunhão superficial, né? E mais assim profunda, né? De estar mais juntos, de estar mais próximo. Amém. Glória a Deus. Alguém tem alguma pergunta para as duas? Aproveitem. Sim. Dá um microfone ali só para a gente sair na gravação, tá? A gente está gravando. Assim, confirmando realmente que a área social que o pastor Armando também falou, né, antes, é que é muito fácil você amar no domingo. É muito fácil você cumprimentar um irmão no domingo, mas agora cumprimentando da Érica, que a nossa vida cristã, ela não tem que ser no domingo, ela tem que ser no diário, com a preocupação com nossos irmãos, com a preocupação. E eu me considero realmente muitas vezes antissocial, né, nessa área. Se eu sei que estou mudando, me esforçando, né, mas eu creio que estou no processo, como a Raquel falou também. E é isso, né? Acho que a nossa vida no Evangelho, ela não é no domingo. Com os irmãos aqui é muito fácil vir aqui. É no dia a dia você saber o que o outro precisa. Glória a Deus. Amém, gente. Pode sentar. Muito obrigado. Amém? Damaris, vamos cantar uma canção. Depois eu quero mais ministrar uma coisinha rápida para vocês. Nós vamos encerrar aqui. Tá? Você sabe aquela canção que diz assim... É teu, somente teu... todo o trabalho? Você conhece? Eu consigo tocar. Sabe essa, Josi? Ajuda ela lá, então. Então você toca, a Josi vai cantar, amém? Vamos refletir no que essa canção diz e pensar no que nós ouvimos aqui nessa manhã, amém? Deixa elas lá, olha pra mim rapidinho aqui, todo mundo. Foi inconfortável pra você essa experiência? Foi? Eu senti que foi, e eu gostei que foi. Não é desconfortável isso? A gente está esperando algumas coisas, a gente está esperando o sermão. A gente está esperando o pastor vir aqui dar aquela... A gente fala assim, aquela palavra. Precisa daquela palavra. E a gente não quer uma experiência recíproca dentro da igreja. A gente quer uma experiência de receber, e não de servir, e não de trocar experiências. E a gente tem que promover isso, de certa forma, sempre, para que nós saiamos da nossa zona de conforto. Porque você quer sair da zona de conforto. Você botar a cara a tapa ali, sentar naquele microfone, é difícil, gente. Não pense que esse povo fez isso com toda assim, que bom, né? Eu quero ser usado por Deus. Não, tá todo mundo falando assim, ai meu Deus, se eu falar alguma coisa errada. Ai meu Deus, se eu não falar o que eu deveria falar. Você tá entendendo? Porque nós estamos preocupados com a nossa autoimagem, a nossa reputação constantemente. Então, espero que essa experiência tenha sido desconfortável para você. E espero que Deus me dê mais direção para criar mais momentos como esses assim. Amém? Porque nós precisamos ouvir os outros, saber se aquilo que nós estamos ministrando de púlpito é aquilo que nós estamos vivendo. Porque se não é, querido, vai procurar um futebol para você jogar no domingo, vai procurar um baralho para você jogar com seus amigos, vai procurar um clube social, porque é isso que você está buscando. Se você quer igreja, a experiência é diferente, não é essa não. Se você quer igreja, a gente vai ter que dar um tapa a cara, vai ter que conhecer uns aos outros, vai ter que viver a experiência comunitária. Porque se você quer o sermão no domingo, você tem lugar melhor fazer isso. Tem YouTube hoje, você fica em casa. Bota lá uma coquinha, uma pipoca e vai ouvir a pregação do Silas Malafaia, do fulano lá não sei de quê. É mais fácil. Mais fácil, tá prático isso hoje. Mas se você quer uma experiência real de cristianismo, que é relacionamento, você vai ter que sair da sua zona de conforto. E vai ter que congregar, e vai ter que ser comunidade. Amém? Tá pronto aí?
Ti em todas as áreas da nossa vida. Porque o trabalho é Teu, Senhor. O trabalhar é do Senhor. A Tua palavra diz que se o homem edifica a casa sem o Senhor, em vão ele edifica. Senhor, é Teu, somente Teu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em Ti. Vamos cantar esse refrão uma vez, Jesus, e toda a igreja junto.